Hoje em dia, a gente vive num mundo que é obcecado por disciplina, não é verdade? É otimizar cada minuto, acordar mais cedo, trabalhar mais, tentar controlar cada pedacinho da nossa vida. A gente busca na força de vontade a solução para tudo. Mas e se a verdadeira mudança não vier desse controle todo, mas de um lugar muito mais profundo? Hoje, a gente vai mergulhar numa sabedoria antiga que nos convida a olhar para dentro, para essa ideia de domínio próprio e descobrir que ela é, na verdade, muito mais do que simples disciplina. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Olhando rápido, elas parecem a mesma coisa. As duas falam de controle, de moderação. Só que a origem delas é totalmente diferente. Uma nasce do nosso esforço, da nossa vontade de conquistar, de se melhorar. A outra, como a gente vai ver, não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente recebe. É como um fruto que cresce de dentro para fora, mudando não só o que a gente faz, mas quem a gente é. Para a gente entender o que é o domínio próprio, precisamos voltar um pouco no tempo, para uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para as comunidades da Galácia. Ele estava escrevendo para pessoas que andavam confusas, achando que precisavam seguir um monte de regras e se esforçar muito para agradar a Deus. E aí Paulo chega com uma ideia revolucionária. A vida espiritual de verdade não é construída pelo nosso esforço, mas é um resultado natural da presença do Espírito de Deus em nós. Ele descreve isso como um único fruto que se manifesta em 9 sabores diferentes. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, a gente lê o seguinte: Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Percebe que o texto diz fruto no singular? Não são 9 frutas independentes que a gente pode pegar na prateleira. É um organismo só. E o domínio próprio, que está lá no final da lista, é a peça que meio que amarra e sustenta todas as outras. E essa ideia de ser um fruto já nos mostra 4 características essenciais. A primeira característica é que esse crescimento é gradual. Nenhuma árvore dá fruto da noite para o dia, certo? Leva tempo, precisa de paciência, de cultivo. Do mesmo jeito, o domínio próprio não aparece com uma decisão instantânea. É um processo lento, silencioso. Muitas vezes, a maior mudança está acontecendo debaixo da terra, lá nas raízes da nossa alma, mesmo quando a gente não vê nada na superfície. Em segundo lugar, onde existe a semente, o crescimento é inevitável. Onde o Espírito de Deus está, a vida acontece. Pensa numa sementinha, daquelas que com uma força persistente e silenciosa consegue quebrar o concreto. Assim é o poder do Espírito em nós. Ele não age com violência, mas com uma força vital que, com o tempo, vai quebrando as estruturas mais duras do nosso jeito de ser para dar lugar a algo novo, algo vivo. A terceira característica é que essa mudança é interna. Sabe, a disciplina humana foca em mudar o comportamento por fora. Já o fruto do Espírito transforma a nossa natureza por dentro. Não se trata de agir com mais paciência, de forçar a bondade. Se trata de ter um coração que se tornou paciente, uma alma que se tornou boa. A mudança por fora é só uma consequência de uma revolução que aconteceu por dentro. E isso nos leva à quarta característica, que talvez seja a mais reveladora de todas. O crescimento é simétrico. Pensa num cacho de uvas. Todas as uvas amadurecem juntas, recebendo a mesma seiva do mesmo ramo. É a mesma coisa aqui. O domínio próprio nunca cresce sozinho. Ele se desenvolve junto com o amor, com a alegria, com a paz, com a paciência. E essa é a grande diferença. É o teste que mostra o que é fruto do Espírito e o que é só esforço humano. Bom, com essa base, agora a gente consegue comparar os 2 caminhos para o autocontrole. De um lado, a nossa força de vontade. Do outro, o poder transformador do espírito. E entender essa diferença não é só uma questão de teologia, não. É algo que muda completamente a nossa jornada de crescimento. A disciplina que vem só do nosso esforço é assimétrica. A gente vê isso por toda parte. Aquela pessoa super controlada na carreira, mas que não consegue controlar a raiva em casa. O atleta que tem um domínio absurdo do corpo, mas cuja vida emocional é um caos. É um crescimento impressionante numa área, mas que convive com buracos enormes em outras. Já o domínio próprio que vem do espírito, esse é simétrico. Conforme ele cresce, o amor fica mais profundo, a paciência aumenta, a bondade vira um reflexo. É um crescimento íntegro, que nos torna pessoas inteiras. Mas afinal, por que essa distinção é tão importante assim? Qual é o perigo de viver sem esse domínio próprio genuíno? A Bíblia nos dá uma imagem muito forte para a gente entender as consequências. E ela mostra que não é só uma falha de caráter, mas uma condição de vulnerabilidade extrema.
Lá no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, a gente encontra essa comparação. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é o homem que não tem domínio próprio. No mundo antigo, uma cidade sem muralhas estava completamente indefesa. Era um convite aberto para a invasão, para o caos, para a destruição. Estava exposta a qualquer perigo que viesse de fora. Essa imagem é um retrato da nossa alma. Cada área de descontrole na nossa vida, seja com as palavras, com o que a gente come, com os nossos pensamentos, com o nosso tempo, é uma brecha na nossa muralha interior. É um ponto vulnerável que permite que a ansiedade, a amargura, os hábitos ruins entrem e tomem conta, roubando a nossa paz e a nossa segurança. Ok, então se o nosso próprio esforço não consegue construir uma muralha forte e equilibrada, e a falta dela nos deixa vulneráveis, qual é a saída? A resposta bíblica é um paradoxo. Ela desafia a nossa lógica. O caminho para o verdadeiro controle não é tentar com mais força, é aprender a arte de entregar o controle. No fundo, a nossa luta humana é esse desejo de ser o dono do nosso próprio nariz, de estar no controle de tudo. E, ironicamente, o caminho para o verdadeiro domínio próprio passa pela submissão. E não é uma rendição passiva, de jeito nenhum. É uma escolha diária, consciente de confiar. É entregar o volante da nossa vida para o Espírito de Deus, acreditando que a direção dele é melhor e mais segura que a nossa. E como é que isso funciona na prática? Pode começar com algo bem simples, como uma oração ao acordar. Um ato de dizer, hoje o controle não é meu, é teu. Entregar a mente para que ela se encha de pensamentos de paz e verdade. Entregar os olhos e os ouvidos para enxergar o mundo com compaixão. E entregar o coração, as mãos e os pés, para amar e para andar nos caminhos que ele nos mostra. Para a gente fechar nossa reflexão, vamos usar uma última metáfora que eu acho captura a essência de tudo isso. Muitas vezes, a gente age como se pudesse gerar o nosso próprio calor espiritual, a nossa própria luz. Mas essa nunca foi a nossa função. Ninguém, num dia frio, consegue se aquecer usando a própria força interna. Não funciona assim. O que a gente pode fazer é escolher sair da sombra e se colocar debaixo da luz do sol. Não somos nós que produzimos o calor, mas quando a gente se expõe a ele, a gente é aquecido. Da mesma forma, nós não podemos produzir o fruto do domínio próprio, mas nós podemos a cada dia escolher nos colocar na presença de Deus, e é a luz e o calor dele que fazem a transformação em nós. Então, toda essa nossa conversa nos deixa com um convite à reflexão. A disciplina humana, nessa busca por controle, nos leva a fechar os punhos com mais força. Já o domínio próprio que vem de Deus nasce quando, num ato de confiança, a gente abre as mãos e entrega. Essa escolha se renova toda manhã. A quem ou ao que nós vamos entregar o controle da nossa vida hoje? Se esse conteúdo abençoou sua vida, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Assim, juntos, ajudamos a espalhar o Evangelho e as boas novas de Jesus.